Passo a passo, super loiro, em cabelo super resistente. O cabelo é um cabelo natural, um cabelo bem grosso, bem resistente, com bastante densidade. E ela quer um super loiro. Vamos utilizar o pó Blue Powerful da Essence. Vamos colocar na proporção de 1:2, com 40 volumes. Vamos misturar. Não precisam ter medo de usar um oxidante alto quando o cabelo é super íntegro, super grosso, natural, como é o caso. Então aqui nós separamos uma seção de aproximadamente 1 centímetro de grossura, eriçamos e descolorimos. Até a pontinha, aplicando sempre quantidade de produto suficiente para não sobrarem manchas. Se em alguma partezinha você colocar pouco produto, o restante vai clarear mais e aquela partezinha menos. Logo, isso gerará uma mancha no resultado de fundo de clareamento ou fundos múltiplos. Separamos a próxima seção, reparem que eu estou separando em zigue-zague. Prende, divide em 2, pois ficou bem largo. Eriça muito bem. Aqui vamos utilizar o separador de mechas na parte mais fininha. Separamos as mechas 50 e 50. Se você não tiver o separador, pode separar da forma tradicional mesmo. Aplica, fecha o papelote e descolore a outra. Então, a primeira a gente eriçou e descoloriu. Esta segunda seção a gente eriçou e costurou 50%. Aqui estamos prendendo e vamos aplicar a descoloração. Fecha o papelote e com esta sequência nós subimos até a região de orelha a orelha. Soltamos o cabelo e vamos para a lateral. Reparem que aqui a gente separou em 3 divisões aqui na parte frontal. As 2 laterais e o topo. Aqui separamos uma seção de aproximadamente 1 centímetro de grossura, eriçamos e descolorimos. Fecha o papelote. Esta próxima seção bem fina, a gente faz uma costura com o pente. Reparem que a lateral externa é em slice, para gerar mais iluminação na região do contorno. Descolorimos, chegando até a raiz, sem eriçar. Lembram que lá atrás, a segunda, a gente eriçou e costurou? Aqui a gente apenas costurou sem eriçar. Isso dará mais iluminação para esta região frontal do contorno. Na próxima seção, separamos. Vamos eriçar. Aqui vamos costurar. Sempre a externa bem mais larga, em slice, para gerar mais iluminação na região do contorno. Fecha o papelote. Sela.
Separa a próxima seção, um pouco mais fina, e costura com primeiro uma slice e depois costura normal. Reparem como a primeira em slice, a primeira ali da lateral externa, na região do contorno. Descolore, fecha o papelote. Próxima seção, um pouquinho mais grossa, eriça. Aqui eu voltei, porque ela ficou muito fina. Coloquei um pouco mais de grossura para esta seção. Eriça e costura sempre a primeira em slice, uma fatia mais grossa. Prende a mecha e aplica a descoloração. Aqui estamos preparando a plaquete e descolore. Então, aqui nessa lateral, aqui na parte de baixo, basicamente a gente costurou uma seção sem eriçar, sempre começando com uma slice, uma fatia mais grossa na região do contorno. E a próxima a gente eriçou para então costurar. Continuamos subindo aqui. Essa, reparem que foi um pouco mais fina, pois a gente vai só costurar. Primeiro uma slice, uma fatia grossa e depois mechas normais. Reparem. Descolore. Aqui eu estou subindo em horizontal, mas se você não quer apagar a raiz no final, você sobe na diagonal para não ficar marcado. Aqui eu tô subindo na horizontal mesmo, pois eu vou apagar essa raiz depois. Esta nós vamos eriçar. Ela é separada um pouquinho mais grossa, pois justamente vamos eriçar para ela ficar mais fina. Costuramos a mecha, começando com a slice. Aplica o descolorante, fecha o papelote. Separa a próxima seção. Como aqui a gente já está saindo da região do contorno, a gente vai eriçar e costurar, para justamente ficar menos clara esta parte mais de trás. Aqui a gente ainda costurou com o pente uma slice primeiro, mas as próximas vocês vão ver que a gente vai mudar e já não vai mais colocar essa slice, pois a gente já saiu bem desta região do contorno. Sempre a iluminação fica na região do contorno. Reparem que eu vou eriçar. Agora eu já vou usar o separador de mechas, pois eu não quero mais aplicar a slice, pois já não estou mais no contorno. Se eu aqui continuasse aplicando slice, a minha iluminação ia ficar muito para trás, não é o que eu quero. Aí eu eriço e costuro tradicional para justamente ficar um pouco mais escuro que a região do contorno e contrastar. Aqui eu costurei a última com o pente, pois a mecha era bem fininha. E assim a gente terminou essa lateral frontal. Aqui agora a região do topo, eu tirei uma cortininha ali. Vou trabalhar com mechas
bem finas. Vou costurar. Reparem, eu tiro slices, fatias grossas e deixo como fundo mechinhas bem fininhas. Aplico o descolorante. Fecho o papelote. É muito importante nessa região aqui, caso você não queira apagar depois a raiz, fechar muito bem o papelote. Sela e separa a próxima. Costura, novamente slices, descolore. Repararam que aqui nessa região da franja vai ficar mais claro que nas laterais? Pois nas laterais eu costurava e a outra eu eriçava. Aqui, essas duas primeiras eu não ericei, apenas costurei. Isso vai gerar mais iluminação, mais luminosidade nesta região da franja. Separa outra seção. Agora, recém, eu eriço, só que eu não costuro. Eu aplico diretamente sem costurar. Lembra que nas laterais aqui frontais eu eriçava e costurava? Com exceção da primeirinha lá, ali na frente da orelha, que eu fiz assim, sem costurar, mas foi a única também. Separa a próxima, costura sem eriçar, em slices, fatias grossas, deixando pouco fundo para sombra. Aplica a descoloração, fecha o papelote. Até agora, todas as técnicas que nós aplicamos nessa franja para ficar mais claro que as duas laterais frontais. Separa a próxima, costura de novo. Descolore. Fecha o papelote. Sela. Fui dar uma verificada se não estava nada aquecendo. Essa você eriça. E aqui você já começa a costurar. Então, vamos ver essa sequência da franja. A primeira a gente costurou sem eriçar. A segunda a gente costurou sem eriçar. A terceira a gente só eriçou e não costurou. A quarta a gente costurou. A quinta a gente costurou. E esta sexta a gente eriçou e costurou. Repararam que a gente foi fazendo um degradê? Aqui vamos começar a separar a parte descolorida da parte colorida, pois sobrou amarelo no comprimento e pontas. Aqui nós estamos separando as descoloridas, pois no comprimento para pontas
ela não descoloriu como na raiz e o cabelo ainda estava muito resistente. Então, a gente optou por fazer uma limpeza, uma segunda aplicação da descoloração. Isso só é possível se o cabelo te der margem em resistência para você aplicar uma segunda vez. Viram como foi fácil separar o cabelo descolorido do cabelo que não estava descolorido? É porque a textura do cabelo descolorido é diferente da textura do cabelo que está natural. Fica super fácil de separar. Aqui não dá para ver muito porque a iluminação é bem forte, mas ficou bem amarela esse comprimento e pontas que a gente está reaplicando. Aqui eu estou reaplicando a força de 40 volumes novamente. O cabelo ficou super íntegro, esse cabelo aguentava receber essa força de novo, porém, tem cabelos, a grande maioria, você aplicaria aqui uma força menor. Então, aqui reparem que a gente está continuando na região da franja. A gente eriçou. Aqui a mecha ficou muito grossa, para eu não desfazer o eriçado, eu dividi ela em dois. Apliquei nela inteira, sem costurar. Fechei o papelote. Peguei a outra seçãozinha que eu separei. Apliquei a descoloração. Então, quando você eriça e você vê que a mecha ficou muito grossa, você não precisa desfazer o eriçado para pegar uma mecha mais fina. Você pode fazer desse jeito. Você eriça bem e divide a sobra em dois, como foi feito nesse caso aqui. A próxima, separa a seção. Eriça. Costura. Prende o tufinho. E descolore. Fecha o papelote. Reparem que todas as mechas aqui que a gente já retirou nas laterais, a gente está descolorindo de novo aquele comprimento e pontas. Aqui estamos na parte de trás. Separamos a seção, já estamos no topo aqui. Eriçamos. Eriça muito bem. Prende o tufinho. E descolore. Fecha o papelote. Aqui a próxima, eriça. Costura. Aqui eu tô costurando com separador de mechas. Prende o tufinho. E descolore.
Lembrando que estamos aplicando uma força de oxidação de 40 volumes. O cabelo é super resistente. Aqui já bem no topinho, separa a seção, eriça. Prende o tufinho. Costura. Descolore. Fecha o papelote. A próxima separa a seção. Ficou muito fina. Eriça. Prende o tufinho. Descolore. Fecha o papelote. E aqui a última, eriça. Separa com separador de mechas. Vocês repararam que aqui, nessa parte de trás até o topo, a gente fez a mesma técnica, aplicou as mesmas duas técnicas que a gente aplicou até a região de orelha, a orelha na nuca. Uma a gente só eriça e descolore e a próxima a gente eriça e costura com o separador de mecha 50 e 50%. Só na parte das laterais frontais e no topo que a gente mudou para colocar mais iluminação na região do contorno. Aqui estamos separando mais uma vez a parte descolorida da parte sem descolorir para repassar a descoloração, pois comprimento e pontas o cabelo não abriu como na raiz. Reparem como é rápido, como é fácil separar, pois os cabelos, as texturas dos cabelos são diferentes. A textura do cabelo descolorido é diferente da textura do cabelo que não está descolorido. Então é bem fácil fazer essa separação. Vamos separando, reservando, mecha por mecha. Compensa muito você fazer esse trabalho, pois se eu não tivesse reaplicado, comprimento e pontas teriam ficado mais amarelados no meu resultado. Como o cabelo estava me dando muita margem ainda de descoloração, então foi bem tranquilo. Inclusive, o cabelo estava tão resistente que eu reapliquei oxidante de 40 volumes nesta segunda aplicação. Um cabelo muito resistente mesmo. Então, aqui já separada a parte descolorida. Enxuga bem com a toalha e aplica a partir da onde você vê que há necessidade. Reparem que eu não fui para a parte da raiz, pois já estava bem descolorida. Apliquei só onde estava realmente mais escuro, fechei o papelote. Eu faço esse movimento para juntar o pó lá dentro com o cabelo e não ficar nenhuma mancha. Reparem que já está totalmente pronto a parte da descoloração e eu começo a apagar a raiz. Aqui eu utilizei a cor natural da raiz dela. Você, dependendo da cor natural da raiz da sua cliente, é a cor que você vai usar aqui. É só para apagar mesmo, reparem que eu aplico pouca quantidade.
Aqui ela tem um cabelo na altura de 6, eu apliquei a base natural do cabelo dela. É só para apagar mesmo. Mas você vai escolher a altura de base de acordo com a altura de base natural da sua cliente. Se ela tivesse uma base 5, você aplicaria uma base 5 ou meio tom mais escuro, que é o 4,5. Se ela tiver a base 6, você aplica o 6 ou um 5,5. Nesse caso, eu apliquei exatamente a base dela, pois eu não tinha manchas para tampar. Era só dar uma apagada mesmo. E assim eu fui apagando toda a raiz dela. Reparem que eu tô subindo levemente na diagonal. Eu coloco pouco produto no pincel para apagar a raiz. Quando você tem uma mancha para cobrir na raiz, aí você tem que colocar bastante coloração e aplicar a coloração aonde está a mancha. Nesse caso aqui, como não há manchas, é só para apagar mesmo, eu levo pouca quantidade no pincel e aplico já esfumando esse cabelo com o pincel. E assim eu vou subindo. Nessa hora que você passa o pente, você não pode parar no meio do cabelo, pois o cabelo está carregando nas suas cerdas um pouco de coloração. E isso pode manchar ali o teu cabelo na parte do comprimento. Vai separando as seçõezinhas em diagonal, apagando com pouca quantidade de coloração no pincel. Aqui já estamos indo para a lateral. Reparem aonde a gente colocou mais iluminação, nesta parte do contorno. Separe seções bem fininhas para apagar. Reparem que aqui bem no contorno, como há mechas mais grossas, que vão me gerar mais iluminação para esta região. E assim fomos aplicando até o final. Reparem como a gente conseguiu uma descoloração bem homogênea, numa altura bem bacana para o cabelo ficar bem loiro mesmo. O cabelo ficou super íntegro. Reparem que eu passo o pente ali nele sem nenhum problema. Um cabelo muito resistente. Uma raridade um cabelo assim. E depois de ter aplicado em toda a raiz, a gente vem com a matização nas pontas. Aqui eu não mostrei a fórmula da matização, mas você vai escolher a que você mais gosta. Aqui eu usei o 9,89. O intuito desse vídeo aqui não é mostrar a matização, por isso eu não mostrei, mas você vai escolher a cor que você quer aplicar. O intuito deste vídeo é mostrar como é possível, dependendo da resistência que o cabelo te dá, você fazer essa separação da parte descolorida com a parte colorida, da parte natural.
e continuar a descolorir, deixando um fundo único para o teu resultado ficar bem harmônico. Também a técnica que foi aplicada para ter o resultado que teremos nesse cabelo. Esse era o nosso antes e esse o nosso depois. Reparem aquelas seções que a gente iluminou mais lá na frente, como ela faz um design muito bonito. Esses pontos de luz, essa iluminação frontal, a raiz ficou super bem apagada, ficou um resultado belíssimo. Reparem essa iluminação frontal, ficou bem mais iluminado. Não ficou marcação nenhuma. E eu espero que você tenha gostado desse design. Até a próxima!